Imprimir dinheiro à torta e à direita não resolve o problema. Pelo contrário, ele prejudica ainda mais a economia. Porque quando o Estado imprime dinheiro e ele injeta esse dinheiro na economia, isso vai causar, como a gente viu, inflação. Sejam todos bem-vindos a essa nossa primeira aula dessa trajetória, desse curso que vai fazer com que você saia do real ao Bitcoin. E nessa primeira aula nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é a inflação. Quando ligamos a TV ou lemos algum noticiário, geralmente a inflação é explicada como o índice que mede o aumento generalizado dos preços. Observe bem, o aumento generalizado dos preços. Quando o preço de determinado produto ou serviço ele sobe de forma isolada, isso não reflete na inflação. A segunda observação é que definir a inflação como o índice que mede o aumento generalizado dos preços está incompleta. Essa definição, ela mostra somente o sintoma da inflação, ela não mostra a causa real do problema. Então, nós vamos se aprofundar um pouco mais nessa aula para entender de onde que surge a inflação. E a primeira coisa que a gente vai fazer é saber aonde surge a inflação e como a inflação é calculada. A inflação, ela é medida pelo índice conhecido como IPCA, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor de forma ampla. E guarda bem essa palavra ampla, porque você vai entender que esse índice, que esse IPCA, ele é bem abrangente, o cálculo dele é muito abrangente. Então vamos dar continuidade aqui. Como é que é calculado esse IPCA? O IPCA ele é feito uma cesta básica de produtos e serviços que compõem essa cesta e a variação de preços dessa cesta é o que reflete o IPCA. Dentro dessa cesta tem 465 itens e essa cesta é baseada no consumo de famílias que ganham entre 1 a 40 salários mínimos. Então já deu para perceber o porquê ele é tão abrangente, né? Tanto quanto a quantidade de itens que tem dentro dessa cesta, que são 465 itens entre produtos e serviços, como também a faixa etária de renda familiar, que é de 1 a 40 salários mínimos. Isso torna esse índice bastante abrangente. Pois imagina aqui comigo, uma família que ganha entre 1 a 5 salários mínimos tem um tipo de consumo, comportamento de consumo completamente diferente de uma família que ganha 30, 40 salários mínimos, não é verdade? Então, algo errado não está certo nesse cálculo. Outra observação é que, por ser um índice que mede o comportamento, o consumo de famílias que ganham entre 1 e 40 salários mínimos, famílias completamente diferentes, os produtos e serviços que estão dentro dessa cesta são completamente diferentes também. Como, por exemplo, dentro dessa cesta tem escola particular, tem restaurante, tem cabeleireiro, tem empregada doméstica. Então são tipos de item que a gente tem plena convicção que uma família que ganha 1, 2 salários mínimos, eles não consomem. Porque, basicamente, uma família que ganha esse tipo de renda, ele converte quase sempre 100% da sua renda em subsistência. Por isso que o IPCA, por sua característica abrangente, ele acaba que ele se desconecta da realidade. Então, quando nós vemos algum tipo de investimento que é atrelado à inflação, ou nosso salário, quando é corrigido pela inflação, acaba que mesmo que existindo essa correção inflacionária, acaba que ela não acompanha o preço, o aumento do preço das coisas na vida real, por conta dessa distorção desse cálculo realizado pelo IPCA, que é o índice que mede a inflação. Pois bem, para darmos continuidade e nós entendermos um pouco mais como é que funciona a inflação, nós devemos fazer a seguinte pergunta, o seguinte questionamento. O que causa esse aumento generalizado dos preços? E a resposta direta para essa pergunta do que causa esse aumento generalizado dos preços é o aumento na expansão monetária. Traduzindo, é a impressão de mais dinheiro pelo governo. Quando o governo coloca mais dinheiro em circulação, ou seja, quando ele imprime mais dinheiro, isso é conhecido, é chamado como aumento na oferta monetária. E quanto mais dinheiro existe sem uma explicação plausível para a criação, para a impressão desse dinheiro, acaba que o dinheiro perde seu valor, ele fica desvalorizado. E essa dinâmica afeta diretamente a nossa vida. Por isso, a importância de termos esse conhecimento sobre o que e quem de fato causa a inflação. Porque se acharmos que a inflação é simplesmente aquele índice que mede o aumento generalizado dos preços, nós podemos ter uma concepção errada. Porque, no final das contas, quem aumenta os preços são os donos do comércio, são os comerciantes, são os empresários. E será que a culpa da inflação é deles? Na verdade, o aumento dos preços é somente uma consequência, é somente um sintoma da inflação. O que causa de fato o aumento generalizado dos preços, como a gente viu naquela pergunta, é o aumento da expansão monetária, é a impressão de mais dinheiro.
Um exemplo que eu costumo dar é a febre no corpo humano. A febre no corpo humano é um sintoma. Quando a febre está subindo, ela indica que tem uma doença, que tem algo errado no nosso corpo. Mas a febre não é a doença, a febre é um sintoma, ela indica o sinal de uma doença. Com o dinheiro é igual. Os preços subindo indica que algo está errado, que existe algum problema na economia. É um sintoma, é um sinal de que a economia está doente, de que a economia está com algum problema. E no final das contas, o que eu quero dizer com tudo isso? É que, no exemplo do corpo humano, baixar a febre não vai resolver a doença, não vai resolver o problema. Na economia, com os preços altos, é o sintoma. Baixar os preços não vai resolver o problema da economia, não vai resolver o problema da inflação. A solução é ir na causa raiz do problema, identificar a doença e aplicar o remédio correto. No caso da inflação, o remédio correto são dois. O controle dos gastos públicos pelo Estado e a equalização da expansão monetária, ou seja, o equilíbrio de impressão de mais dinheiro pelo Estado. Sobre a equalização dos gastos públicos, é um princípio básico, todo mundo sabe, todo mundo que gere uma renda sabe que não se pode gastar mais do que se ganha, mas o Estado tem uma dificuldade imensa de fazer isso. E para entendermos de fato o poder da inflação ao longo do tempo, eu vou botar um vídeo aqui de 1996, é uma entrevista mostrando o poder do real naquela época. Então vamos ver aí o vídeo. Hoje, R$1 compra até roupa. R$1 paga o chopinho e ainda é preço de banana. Mas nesse açougue também já compra 1 quilo de carne. R$1 vale uma nota. Já dá para comprar até uma calça. A loja liquida um estoque de calças jeans e de poliéster importadas de diversos países. E para o consumidor é difícil acreditar na oferta. Já não é preço, é milagre. R$1. Nem o botão da calça não dá para comprar. Compra muito mais do que um botão. Compra cueca, compra meia. R$1 paga também a bermuda, o chinelo de criança, a blusinha da moça. Esta loja vende sapatos de couro sintético de vários modelos por R$1 o par. E o consumidor põe o pé no chão. R$1 é dinheiro. É difícil acreditar, mas eu estou vendo aqui que realmente é real mesmo. Calças por apenas R$1 na promoção. Para quem não nasceu naquela época, chega a ser estranho ver o valor do real, o quanto R$1 dava para comprar algumas coisas. Hoje em dia, eu não preciso nem mencionar aqui que R$1 não dá para comprar quase nada, né? Então, o que é que nós vemos nesse vídeo? É que ao longo do tempo, a inflação foi corroendo o nosso poder de compra. E que R$1, que atualmente, na verdade, essa célula nem existe mais, essa cédula de real nem existe mais, já foi tirada de circulação, agora só existe a moeda de R$1, né? E foi colocado no lugar dela a moeda de R$2, foi criada a cédula de R$200, e tudo isso é o sintoma de que a economia está ficando cada vez mais fraca. Quando o Estado tira moedas baixas de circulação e ele coloca moedas novas com valores maiores em circulação, isso no final das contas é a moeda contando a sua própria história de desvalorização ao longo do tempo. E para darmos continuidade nesse entendimento, vamos conhecer um fenômeno econômico conhecido como oferta e demanda. Oferta é tudo aquilo que é oferecido, disponibilizado no mercado. Demanda é tudo aquilo que é procurado, demandado, desejado pelas pessoas. E essa lógica econômica de oferta e demanda é algo que podemos ver no nosso dia a dia. Sabemos que quando algo é escasso, finito, limitado, ele tende a ser mais caro. E quando algo ele é abundante, ele é de fácil acesso, ele costuma ter seu preço baixo. O exemplo que podemos dar é o ouro e o sal de cozinha. O ouro é algo escasso, é algo finito, é algo de difícil acesso. Então, o seu preço tende a ser mais caro. Enquanto o sal de cozinha é algo abundante, de fácil acesso. Então, o seu valor ele tende a ser mais baixo. Essa é a dinâmica de oferta e demanda. E é justamente essa dinâmica da oferta e da demanda que define o preço de algo, que define o preço das coisas. Um exemplo que podemos pegar para exemplificar essa dinâmica da oferta e da demanda que gera o preço das coisas é o álcool em gel na pandemia. O álcool em gel, ele já tinha antes da pandemia sua oferta e sua demanda e seu preço já estava estabelecido, já estava equalizado. Porém, do nada, veio a pandemia e a demanda por álcool em gel subiu 600% em poucos meses. E o que aconteceu com isso? Muita gente procurando álcool e a sua oferta estava limitada, acontece que os preços do álcool subiu drasticamente. Então, nesse exemplo do álcool em gel, que eu acho que quem estava vivendo aquela situação da pandemia percebeu que todo mundo estava buscando álcool em gel e o preço do álcool em gel subiu, é um exemplo perfeito para a gente entender como é que funciona essa lógica de oferta e demanda, que define o preço das coisas. Quando existe uma alta procura e uma baixa oferta, poucos produtos no mercado, o preço sobe. E quando existe uma alta oferta e uma baixa procura por esse produto, por esse serviço, o preço tende a cair. E é assim que é definido o preço das coisas. A equalização da oferta e da demanda define o preço das coisas.
Pois bem, e conhecendo tudo isso, um questionamento deve ser feito. E o dinheiro, ele sofre com essa mesma lógica de oferta e de demanda? E a resposta é que sim, o dinheiro também sofre com essa lógica de oferta e demanda. E é justamente a oferta e a demanda do dinheiro que define o preço do dinheiro. E quando eu falo isso, pode surgir um novo questionamento, que é, e o dinheiro tem preço? E se sim, qual é o preço do dinheiro? E a resposta é que sim, o dinheiro tem preço. E o preço do dinheiro, como vimos ali até no vídeo, é tudo aquilo que você consegue comprar com ele. É o poder de compra que aquele dinheiro tem. É o quanto de moeda você precisa para comprar determinadas coisas. Isso é o preço do dinheiro. E para a gente entender melhor essa questão do valor do dinheiro, do preço do dinheiro, a gente pode pegar um exemplo que é o real e o dólar. Com R$1, a gente já tem ciência que a gente não consegue comprar quase nada. Com $1, a questão já é um pouco diferente. A gente consegue comprar algumas coisas. O exemplo que eu vou dar aqui é do pão. Aqui na minha região, dependendo da padaria que eu for, eu consigo comprar com R$1 eu consigo comprar um pão. Já com $1, facilmente eu consigo comprar 5 pães. Nesse exemplo, a gente pode constatar o valor, o preço do dinheiro. Ele muda dependendo da moeda que você está usando. Então, o poder de compra ele é muito importante. E nós vamos perdendo isso. A inflação faz com que a gente perca esse poder de compra ao longo do tempo. E faz com que a gente precise de cada vez mais real para comprar as mesmas coisas. Então, voltando para aquela lógica de precificação das coisas que a gente estava anteriormente. Quando existe mais dinheiro, mais oferta e menos procura, menos demanda por esse dinheiro, o preço do dinheiro ele tende a cair, a se desvalorizar. E é justamente isso que acontece quando quando o Estado imprime dinheiro de forma desordenada. Ele acaba desequilibrando a economia e reduzindo o nosso poder de compra. Mesmo que R$1 nominalmente sempre seja R$1, ele vai perdendo seu valor, ele vai diminuindo seu valor ao longo do tempo. E nós podemos perceber isso no dia a dia, quando nós vamos ao supermercado e quando, por exemplo, com R$100, que antes nós conseguíamos comprar um carrinho de coisas, nós conseguimos comprar hoje em dia dificilmente uma sacola de coisas. Então é nessa dinâmica do dia a dia, quando nós vamos realmente no supermercado comprar coisa, quando a gente vai gastar o nosso dinheiro, nós percebemos que cada dia, cada vez mais, nosso dinheiro ele está comprando menos coisas. Nós precisamos cada vez de mais dinheiro para comprar as mesmas coisas. Eu lembro que quando eu era jovem eu me questionava, mas se o Estado pode imprimir dinheiro, por que ele não imprime dinheiro para aumentar o salário de todo mundo, acabar com a pobreza e resolver todo esse conflito, todo esse problema econômico do país? E de fato é um questionamento plausível, mas depois que eu entendi essa dinâmica de oferta e demanda que define os preços das coisas, eu compreendi que imprimir dinheiro à torta e à direita não resolve o problema. Pelo contrário, ele prejudica ainda mais a economia, porque quando o Estado imprime dinheiro e ele injeta esse dinheiro na economia, isso vai causar, como a gente viu, inflação. E automaticamente, quando causa inflação, o preço das coisas aumenta. Isso gera mais pobreza e faz com que o preço de tudo suba. E fazendo com que o preço de tudo fique mais caro, que as coisas subam, fiquem mais caros os preços, acaba gerando ainda mais pobreza no país. Então, imprimir dinheiro não é a solução. Mas, mesmo sabendo que imprimir dinheiro à torta e à direita não resolve o problema, todos os estados imprimem dinheiro constantemente. Alguns mais, outros menos. Mas todos os estados imprimem dinheiro. Inclusive, a inflação é uma meta do Banco Central. Em 2025, por exemplo, a meta no início do ano era de 3%. Só que depois foi corrigindo, alterando e chegou na casa dos 4,33%. Então você vê que o Banco Central ele tem como objetivo atingir a inflação anual. Então, a inflação, ela é uma meta do Banco Central, ela é uma meta de governo. Todos os governos, todos os estados imprimem constantemente dinheiro. Por isso que a inflação é uma meta do Banco Central, é uma meta de governo. Em tese, um estado ele só deveria imprimir mais dinheiro, expandir sua base monetária, se ele entrasse em um estado de expansão produtiva de bens e serviços. O que eu quero dizer com isso é que se o Estado, se aquele país ele entrasse em uma expansão produtiva de bens e de serviços, se ele exportasse mais, se ele trouxesse mais moedas estrangeiras para dentro do país, interesse pela moeda do país, interesse pelas coisas do país, fazendo com que mais capital estrangeiro entrasse no país, valorizando assim a nossa moeda. Mas não é assim que funciona. Os estados eles imprimem dinheiro por mera necessidade política, pois os governos sempre gastam mais do que podem, criam dívidas que não conseguem pagar, gerando assim uma necessidade por mais e mais dinheiro. E qual é a forma invisível e menos impopular para conseguir mais dinheiro? É imprimindo. O gráfico que nós podemos ver na tela, ele é o conhecido chamado de M2 do Brasil. Esse gráfico ele mostra o crescimento da expansão monetária no nosso país. Ele mostra o quanto de dinheiro o Estado está imprimindo. No gráfico podemos observar que no ano de 2020 ele teve uma alta significativa.
No ano de 2020 nós tivemos a pandemia, mas em 2023 a OMS ela já declarou que não existia mais calamidade pública de saúde. E mesmo assim, o gráfico não parou de subir, e desde então ele vem crescendo de forma exponencial. Vimos então que a inflação é algo intrínseco de qualquer estado, pois é mais fácil imprimir dinheiro do que reduzir os gastos públicos e mais popular imprimir dinheiro do que aumentar os impostos. Em resumo, a inflação é um mecanismo econômico que surge quando o Estado está com as contas desequilibradas, quando ele está devendo mais do que ele arrecada. E para pagar essas dívidas, ele acaba imprimindo mais dinheiro. E essa impressão de mais dinheiro causa inflação, que por consequência aumenta o preço de forma generalizada das coisas. E esse aumento generalizado dos preços acaba causando a redução do poder de compra de toda a sociedade, de todo mundo. E é justamente aí que entra a conexão com o Bitcoin. Enquanto o real e o dólar podem ser impressos indefinidamente, o Bitcoin tem uma regra matemática clara. Só podem existir 21 milhões de unidades de Bitcoin. Nada além disso. E o melhor, nenhum estado, nenhum governo pode ordenar a impressão de mais Bitcoins. Ou seja, o Bitcoin ele é escasso por natureza. E para e pensa comigo. Naquele conceito econômico que a gente viu de oferta e demanda. Quando algo ele é escasso e tem uma alta demanda, o que é que acontece? O que é que costuma acontecer com o preço dessas coisas? O preço tende a subir. E é justamente isso que vem acontecendo com o Bitcoin ao longo dos anos. O preço do Bitcoin só vem se valorizando ao longo dos anos. Não é à toa que ele é considerado o ativo que mais se valorizou na história da humanidade. Então é isso, ficamos por aqui nessa primeira aula, que nós entendemos um pouco sobre inflação, sobre oferta e demanda, e vimos que o Bitcoin ele é escasso por natureza, e essa característica faz com que o seu preço tenha uma lógica de valorização ao longo do tempo. Nos vemos na próxima aula. Até mais!